Fala pessoal, bora falar sobre um módulo muito importante que é o fundamento da preservação do patrimônio cultural, tá? Para a prova, para o edital, foi dividido em noções sobre história, política, econômica e social do Brasil, tá? A gente vai citar alguns, né? Noções de história e institucionalização de patrimônio cultural, legislação do Brasil, a legislação brasileira, tá? Sobre isso, portarias do IFAM, tá bom? Convenções internacionais, nós vamos falar também. E esse é o principal, tá? Nós vamos falar. É bastante conteúdo, então é capaz desse vídeo ficar um pouquinho longo. E eu vou estar dando algumas direções, algumas dicas que eu acho interessante para essa prova. Quando a gente fala sobre noções de história política, econômica e social do Brasil, o IFAM não determinou exatamente o que vai pedir, qual período vai pedir. Então é interessante você realmente ter uma noção de tudo que já aconteceu no Brasil, se você não lembra, né, fazer um panorama assim, geral. Mas eu acho muito importante, tá? O período de Vargas, justamente por ser o período onde foi criado, né, o IFAM, tá? Então nós temos aqui, né, período pré-colonial, que é aquele período quando os portugueses chegam no Brasil, tá? Onde a gente, em 1500, né, foi liderado por Pedro Álvares Cabral, e marca ali o início da relação entre os indígenas e os europeus, mas que uma exploração econômica muito sutil, porque a princípio eles não encontraram nada de valor assim que despertasse muito interesse deles, apenas ali o pau-brasil, né? E a gente sabe que esse período vai ter outras informações. Logo em seguida, a gente começa a colonização, a partir de 1530, e a gente cria as capitanias hereditárias e o sistema de seis marias, que é justamente para a gente delimitar o Brasil e separar, para começar ali o povoamento e a exploração das riquezas que tinham aqui. E aí a gente tem ali as plantações. Lembra que temos duas capitanias que se destacam, né? Que é a referente a São Paulo e a referente a Salvador, que eu não lembro agora os nomes exatos, tá? A sociedade escravocrata, né? Então, nesse período de colonização e tudo mais, a gente precisa pensar sobre a escravidão, né? Que os portugueses iam até a África e traziam escravizados para cá. Claro, né? De forma escravizada, né? Não por vontade própria. Eu acho que isso aí todo mundo já está bem ciente. E que foram, né, a mão de obra predominante no Brasil. O ciclo de ouro durante 1690 e 1750, porque enquanto lá na Espanha, nas colônias espanholas, a gente estava encontrando ouro e tudo mais, no Brasil a gente demorou um período para conseguir encontrar, e aí a gente achou em Minas Gerais, e aí a economia ela se voltou, né, para a mineração, principalmente aqui na região sudeste, justamente por causa disso, e por causa de São Paulo, né, que era a primeira cana-de-açúcar, depois o café, né, e tinha a cobrança do quinto, que foi vários motivos de revolta, né, que era um imposto que era cobrado. E ocorreu ali, por exemplo, a Inconfidência Mineira, que deu, por exemplo, a morte de Tiradentes. Período pombalino, no século XVIII,
o Marquês de Pombal promoveu reformas administrativas que buscavam aumentar o controle de Portugal sobre as colônias. E uma dessas medidas era a Companhia Geral do Grão-Pará e o Maranhão para estimular a economia, né, além da expulsão dos jesuítas. Os jesuítas, por exemplo, eles pensavam, os indígenas têm alma, então a gente não vamos colonizá-los, né, e tinha algumas limitações que existiam por causa deles. Aí, 1808, tem a transferência da corte portuguesa para o Brasil, então, fugindo lá da revolta com Napoleão Bonaparte, eles vêm fugidos para o Brasil com o apoio da Inglaterra, né? E aí eles, por causa disso, precisavam adotar algumas políticas que até então as colônias não tinham, porque agora o Brasil deixa de ser colônia e passa a ser Reino Unido a Portugal, né? E aí a gente tem a abertura dos portos das nações amigas, criação de um banco, Banco do Brasil, e fundações importantes culturais. Então, eu acredito que esse período aqui também é muito importante para a prova do IFAM, porque é aqui que a gente começa a pensar nessa questão cultural, educacional, isso com a vinda da corte portuguesa, tá? Independência do Brasil. Então, depois que a família vem para cá, tem, né, pedidos para que a corte voltasse para Portugal e tudo mais. E teve a questão do dia do fico, que foram falar do quê? Não, diga que fico, né, o dia do fico. E por causa disso, Dom Pedro I se torna independente, né? Tem a proclamação da independência do Brasil a Portugal, tá? E em seguida, 2 anos depois, em 824, a gente cria uma monarquia constitucional. A partir disso, nós começamos a ter o nosso primeiro reinado, que foi um período bem estável, principalmente por causa da insatisfação da política brasileira, e ali a gente pode falar, por exemplo, qual eram os principais, né? Os jesuítas, os donos os fazendeiros, que eu esqueci o nome que davam para essa elite agrária no Brasil, os militares e tudo mais, tem uma insatisfação, e isso leva o Dom Pedro I a abdicar o trono e deixar para o seu filho, que até então era menor de idade. Por Dom Pedro II ser menor de idade, a gente entra no período regencial. No período regencial, o que acontece? Nós vamos ter, né, vários regentes passando ajudando Dom Pedro II enquanto ele não chegava na maioridade, sendo que a insatisfação era muito grande e como não tinha, né, a figura do monarca ali, a gente teve várias revoltas buscando, principalmente alguns movimentos separatistas, tá, que foram amenizados ali pelas forças do exército do brasileiro, né? E algumas revoltas como a Cabanagem no Pará, Farroupilha no Rio Grande do Sul e a Sabinada na Bahia. E aí, muito antes de ser maior de idade, né, Dom Pedro II assume o trono aos 14 anos. E aí a gente traz uma pequena estabilidade política e volta a crescer. Só que a gente era no período de café. E aqui a gente tem a questão da pressão da Inglaterra para expandir seus mercados e
por causa disso, dá o fim da escravidão no Brasil. E aí começa a surgir várias leis paliativas, né, para essa questão da escravidão, né, como o fim do tráfico. Então eles não iam mais buscar, né, na África, trazer os escravizados, né. A gente tem a lei Eusébio de Queiroz, que é exatamente essa, que extinguiu o tráfico. Nós temos aquela dos 60 anos, que eu não lembro, os nascidos, né, que nasciam livres, até chegar na Lei Áurea, que aboliu a escravidão, todas essas medidas horrorosas, mas que aconteceram. Nós tivemos em 1889, a proclamação da República, né? A monarquia ela foi derrubada em 15 de novembro e a gente dá início à República Velha. Nós temos também a República Oligárquica e a política do café com leite. Política do café com leite por causa de Minas e São Paulo, né? E nesse período, nossa economia fortemente dependente da extração de café. Tivemos um movimento tenentista, onde jovens do exército, decorrente do regime oligárquico, organizaram levantes como a Reforma de 24 e a Coluna Prestes, criticando sempre, né, a corrupção, o governo e defendendo reformas. Aí, em 1930, gente, na época, né, a gente começa a ter um movimento liderado por Getúlio para depois depor, né, o presidente Washington Luiz. E isso faz com que encerre, né, termine a República Velha e comece a Era Vargas. A Era Vargas muito importante para vários movimentos sociais no Brasil, inclusive para essa questão do nacionalismo, tá? Então, é no período Vargas que a gente vai ter o nacionalismo, a industrialização, a criação, inclusive, né, do IPHAN, justamente para preservar o patrimônio cultural, tá? E criação de leis trabalhistas. Em 45 para 64, nós temos a queda de Vargas, e a gente tem um período de democracia com alternância de poder entre os partidos até então, né? PSD, PTB, UDN, e vivemos ali o plano de metas de Juscelino Kubitschek, certo? Mas logo após isso, a gente sofre um golpe militar, onde militares tomam o poder, alegando que a gente estava, né, com risco de comunismo. E a gente, durante esse período, né, teve recessão política, censura, violação dos direitos humanos, mas também, inclusive, investimentos a gente chama de em estruturas, obras faraônicas, né, como a Ponte Rio-Niterói, que, inclusive, causaram um endividamento muito grande do Brasil, tá? Mas temos o fim desse golpe militar e temos a redemocratização do Brasil e a criação de uma nova Constituição, a de 88, que é a vigente até então, tá? É essa Constituição que traz diversos direitos para a gente, que é muito importante a gente entender também. Após esse período, a gente começa, a gente adentra, né, num neoliberalismo, numa economia globalizada, numa industrialização muito crescente, uma industrialização 4.0, né, principalmente tecnológica e tudo mais. E nós temos, por exemplo, o fim do endividamento do Brasil, criação do Plano Real, né? E atualmente atualidades que a gente precisa sempre estar olhando e que é uma das questões que vão ser pedidas na prova também. Eu indico, gente, alguns podcasts como Petit Jornal,
tá? Muito bom. E de notícias, pode ser o G1, pode ser o do Nexo, para você saber o que está acontecendo atualmente, tá? Aí nós vamos entrar sobre noções, falando sobre patrimônio. O que é o patrimônio cultural? É o conjunto de bens materiais e imateriais que possuem valor histórico, artístico, social ou simbólico para uma comunidade, uma nação ou para a humanidade. Ele pode ser material, algo que a gente pode tocar, né? Como edifícios, monumentos, obras de arte, ou pode ser imateriais, como tradições, festas, músicas, saberes, conhecimento, práticas, né? A forma de fazer alguma coisa. Isso é o patrimônio. E aí, no mundo, tá? A gente não pode pensar patrimônio só no Brasil. A gente tem, e foi impulsionado no Brasil justamente o movimento no exterior para o Brasil de valorização do que foi construído pela humanidade, tá? Então, surge ali na Europa o conceito de preservação de bens culturais, ali no século XVIII, durante o Iluminismo, e isso foi fortalecendo as ideias de memória coletiva e identidade nacional. Dois autores importantes aqui, que eu consigo lembrar, é Benedict Anderson, que fala sobre comunidades imaginadas e o simbolismo que nós temos sobre isso, tá? Eu ia falar outro, mas eu acabei esquecendo. Mas esse aqui é essencial. Nós temos a Revolução Francesa, que foi um marco para a gente, justamente para a gente proteger bens culturais como símbolos da nação. E é importante pensar, gente, nessa questão de falar de mundo e tudo mais, quando eu nunca fui para a Europa ainda, mas os museus na Europa são muito grandes, quarteirões, porque eles detêm, né, obras de arte do mundo inteiro, né? É algo até uma crítica, porque que eles foram, né, saqueando o mundo inteiro e guardaram isso para eles, né? E tem essa ideia, vamos proteger. Mas, por exemplo, tem um obelisco que fica em um país europeu, que eu não lembro agora, que é do continente africano, que está sofrendo uma decomposição acelerada, porque no continente africano estava em condições favoráveis, enquanto no continente europeu não. E aí aumenta a decomposição, né, a erosão desse monumento. Nós temos aqui no século XIX países como Inglaterra, França, Alemanha, que iniciam essas políticas de preservação, inclusive criando, né, a Fundação Inspetor de Monumentos Históricos. Claro que a gente vai falar aqui, mas hoje em dia um dos mais importantes é a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Então a gente sai desse contexto do europeu e tudo mais, e tem essa internacionalização da necessidade de preservar o patrimônio, a história, a cultura, né? Principalmente depois das duas guerras mundiais, por causa da destruição que nós tivemos, né? O continente europeu foi totalmente destruído durante essas duas guerras. E aí, no pós-guerra, a gente cria a ONU, né, tudo mais, e inclusive a Unesco é responsável para proteger esse patrimônio cultural. Em 72, a gente teve a Convenção do Patrimônio Mundial, definindo, né, critérios para inscrição de bens culturais e naturais na lista de Patrimônio Mundial da Unesco. O natural, gente, porque além dessas questões, né, que a gente falou de edifícios, monumentos, obras de arte, traduções, a gente começa a pensar também nas belezas naturais, tá? Nas paisagens,
beleza? E com essa internacionalização, a gente entra, inclusive aqui no Brasil, né? E a gente começa ali no século XIX a preocupação de preservar cidades históricas, apesar de ainda haver aquela ideia, né, de valorizar muito o exterior. Por exemplo, a ideia de vamos fazer do Rio de Janeiro a nova Paris, né? Até trouxeram os pombos para cá, que eu acho um absurdo, mas tudo bem. Em 1933, a gente teve o primeiro Congresso de Proteção à Natureza e aos Monumentos Históricos, que entre as conversas, né, aos debates, recomendou a criação de um órgão nacional que deu origem, alguns anos depois, ao Serviço Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o SPAN, que futuramente vai ganhar o nome de IPHAN, tá? Claro, eu acho que tem outro vídeo que eu já falei sobre isso, então esse nome foi mudando ao longo do tempo, tá bom? Nós temos a fundação do IPHAN, inicialmente como SPAN, né? SPAN, durante o governo de Vargas, e um dos cabeças assim, da liderança e tudo mais foi Mário de Andrade, Rodrigo Melo Franco de Andrade, outros intelectuais da época, tá? Principalmente essa questão modernista. E isso é interessante, gente, porque você lembra da na Semana de Arte, que o modernismo ele queria valorizar a cultura brasileira, tá? Por isso que esses nomes modernistas são importantes. E aí a primeira ação foi o tombamento de Ouro Preto como um símbolo da história do Brasil. E aí nós começamos a falar sobre legislação patrimônio do Brasil. Vocês sabem que a gente tem um módulo só sobre legislações, mas vamos ver algumas aqui. Então, como eu falei, a Constituição de 88 ela é muito importante, porque ela passa a trazer não só os bens materiais, mas como na Europa também já estava falando sobre bens imateriais, ela adere a esses conceitos e as inclui, tá? No artigo 216. E tem outros artigos que já tem vídeo aqui e que eu vou citar também mais para baixo. Eu não vou falar sobre legislações agora, porque tem um tópico só para isso, tá? E o que o IPHAN ele faz? O IPHAN ele é responsável basicamente por proteger e valorizar o patrimônio cultural e fazer, né, ações educacionais voltadas para o patrimônio cultural brasileiro. Então, a gente faz o tombamento, que é proteger esses bens de valor, faz o registro, voltado para o patrimônio imaterial, e faz a educação patrimonial, que promove a conscientização sobre a importância da preservação cultural. Essa é algumas das principais ações do IPHAN, tá? O Brasil ele possui 23 bens inscritos na lista de patrimônio mundial da Unesco, que estão divididos em cultural, natural e misto, tá? Por exemplo, Centro Histórico de Ouro Preto é cultural, Centro Histórico de Salvador é cultural, natural, a gente tem o Parque Nacional do Iguaçu, a Amazônia. Misto, nós temos o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, que é onde chegavam os escravizados, e o Quilombos dos Palmares. Então, trajetória do IPHAN. De 37 a 45, a gente tem a fase inicial, com foco em tombamentos de bens arquitetônicos, principalmente igrejas, cidades, né? 60 a 70, a gente começa a incluir sítios arqueológicos e bens rurais. 80 a 2000, já ali nessa questão dos imateriais, nós temos a inclusão do patrimônio material, justamente influenciado pela Unesco, tá? E a gente hoje em dia trabalha principalmente para a gente nessa questão de educação patrimonial, né, de valorizar o nosso patrimônio e desenvolver atividades para isso.
Vamos para convenções. Nós tivemos a Convenção relativa à proteção do patrimônio mundial cultural natural de 72, que foi adotada pela Unesco, tá? Protegendo bens culturais e naturais que têm um valor universal, tá? Tinha como objetivo identificar e proteger patrimônios que representem significativas conquistas da humanidade e promover a cooperação internacional para preservação, tá? Em 2003, nós tivemos um marco ali para o patrimônio imaterial. Então, com a conversão para a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial em 2003, nós tivemos, que foi promovida pela Unesco também, buscando proteger justamente as práticas, saberes, tradições, expressões, danças, transmitidas por geração em geração e tudo mais, como patrimônio imaterial. Então, a gente reconhece os bens imateriais e faz a salvaguarda dessas práticas, principalmente as que estavam, por exemplo, ameaçadas em extinção, tá? Aí no Brasil, como eu falei, a gente vai falar sobre algumas legislações brasileiras. Gente, vai ter vídeo sobre todas essas. Algumas já tem, que é a 2023, tá? Então, a Constituição brasileira tem alguns artigos importantes. Por exemplo, 20, que ele fala o que é bem da União, definindo justamente quem é responsável pelo quê, tá? Nós temos o artigo 23, dizendo da cooperação entre União, Estados, municípios, para proteger o patrimônio, impedir que eles saiam do país, né, e fazer a promoção desse patrimônio. O artigo 24, que prevê os entes federativos que legislem sobre cultura e patrimônio. O artigo 30, que vai definir que os municípios protejam as obras e os documentos e bens de valor cultural. O 215, que reconhece o direito à cultura como essencial, né, promovendo a proteção das manifestações culturais. E o 16 é a ampliação, né, da definição de patrimônio cultural brasileiro para os bens materiais e imateriais, tá? Decretos, né? Esse aqui, número 25 de 1937, ele que vai dar a base do tombamento, tá? Então, vocês veem que é o mesmo ano da criação do IPHAN. Aí, o tombamento vai regular o processo de tombamento, proíbe a destruição ou descaracterização de bens tombados sem autorização e cria uma lista de bens protegidos a nível nacional, federal, né? Nós temos a Lei 3.924 de 61, que vai falar sobre proteção de bens arqueológicos e pré-históricos no território brasileiro, né? Estabelece que todos os bens arqueológicos pertencem à União e não podem ser comercializados ou exportados, o que está de acordo lá com o artigo 23 da Constituição, tá? E, inclusive, vai definir punições para o tráfico e destituição desses bens. Na Lei número 11.483 de 2007, a gente vai falar sobre reestruturação do setor ferroviário nacional e a destinação de bens culturais móveis e imóveis de valor histórico vinculado à antiga rede ferroviária federal. Então, essa lei ela vem para estabelecer mecanismos para preservar que esses bens sejam utilizados de forma sustentável. Então, a gente teve, né, a criação de uma ferrovia no Brasil, e essa lei ela vem para a gente reestruturar e preservá-la, tá? Como uma parte da história do Brasil. Nós tivemos o decreto de
3.551 de 2000, do ano 2000, que cria o registro de bens culturais de natureza imaterial, tá? Então, até 2000, a gente ainda não tinha algo muito específico sobre imaterial. Aí, em 2000, nós temos esse decreto, tá? Nós temos os livros de registro, livro de saberes, celebrações, forma de expressão e de lugares. Aí nós tivemos, um pouquinho mais recente, né? O decreto 9.238 de 2017, que ele vai alterar o decreto de 2009, que fala sobre o Fundo Nacional de Cultura. A partir de 2017, ele vai definir diretrizes para a gente captar recursos que vão ser destinados à proteção do patrimônio cultural, incluindo o projeto de restauração e valorização, tá? Aí nós vamos falar de portarias do IPHAN, né? Aí essas portarias aqui são as que estão no edital, tá, galera? Portaria 187 de 2010, que vai falar sobre procedimentos de tombamentos em nível federal e vai falar sobre tudo que precisa ser feito para incluir os bens culturais na lista de proteção do IPHAN, tá? Nós temos a portaria 420 de 2010, que vai falar sobre diretrizes para a preservação e gestão do patrimônio ferroviário, determina a destinação e o uso sustentável de bens ferroviários de valor histórico. Portaria 127 de 2009, regula critérios e procedimentos para o registro de patrimônio imaterial, tá? Detalhando como as comunidades podem solicitar esse registro, essa inscrição, tá bom? Então, assim, é igual a lista da Forbes. Para você entrar, você precisa solicitar, tá? Eles não ficam... Claro que às vezes, né, observe tudo, mas se tem algo muito específico, você manda para eles poderem fazer. A portaria do IPHAN 137 de 2016 fala sobre regras para gerir, né, para gestão de áreas tombadas, especificando critérios de preservação em zonas protegidas e diretrizes para intervenções em bens tombados, tá? Essas são as principais. Então, resumo, ó, marcos internacionais para preservação foram a Convenção relativa à proteção do patrimônio mundial, cultural e natural de 72, tá? Aí nós tivemos a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural e Material de 2003. Na legislação brasileira, nós temos a Constituição Federal e os artigos 20, 23, 24, 30, 215 e 216. Os decretos, né? Os 25 de 37, 3.924 de 61, que eu já falei aqui, as portarias do IPHAN, e é isso. Então, esse aqui é o conteúdo do módulo Fundamentos da Preservação do Patrimônio Cultural, que está no edital do IPHAN. E aí, para melhorar ainda mais o conhecimento, é pegar esses tópicos e se aprofundar em cada um deles, tá bom? Até a próxima, galera!